Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Estamos juntos a partir de agora no seu AB1. Você vai ver com a gente que saiu um laudo preliminar sobre o acidente que deixou 17 pessoas mortas em Saloá, no agreste do estado. Tivemos acesso ao documento produzido pela Polícia Rodoviária Federal. O laudo apontou falta de cintos de segurança. Os peritos verificaram também que o motorista perdeu o controle da direção e que isso pode ter sido agravado porque o ônibus estava a 90 km por hora. Velocidade considerada incompatível com os parâmetros de segurança para o trecho da rodovia. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Comigo ao vivo nesse AB1 tem Fábio Gomes, que vai trazer os destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e região. Fábio, bom dia. O que é que você traz para a gente hoje? Oi, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de feriado. Um dos destaques que a gente traz hoje aqui, Eliakim, é sobre o perfil da jovem de 24 anos que foi assassinada, a suspeita de ter mandado cometer esse crime a própria mãe da jovem, Alane Rayane, de 24 anos. A gente conversou exclusivamente com uma das amigas próxima a ela, que contou alguns detalhes de como era essa relação entre a mãe e a filha. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações sobre esse assunto. A gente também vai mostrar que o diretor executivo do Grupo Asa Branca, William Souza, e a esposa, a oncologista Carmelita Botelho, receberam o título de cidadãos caruaruenses. Foi ontem na Câmara de Vereadores. Estou aqui há quase 18 anos, mas muito antes disso, sempre frequentei Caruaru, sempre vim para cá curtir São João, passear. Então é uma cidade e uma população e um povo que eu adoro. O AB1 vai falar de Natal também. Nessa época, muita gente busca por uma renda extra. A confecção de artigos de Natal, entre eles os laços de fita, pode ajudar a ganhar um dinheirinho a mais. Eu trabalhava no comércio e surgiu a oportunidade para trabalhar para gerenciar uma loja de Natal. Então lá foi onde eu aprendi tudo. Eu fazia laço, mas não assim. Viu como tem muito conteúdo para a gente mostrar no AB1 de hoje? Então fica por aí que essa edição está só começando. Agora são 11 horas e 52 minutos, o AB1 começou, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham pela tela da TV Asa Branca, pelo Globoplay ou pelo G1 Caruaru e região. A gente começa essa edição de hoje com cobrança. Um mês depois de mostrarmos aqui no AB1 a situação da estrada que liga a Vila do Jacaré a Gonçalves Ferreira, nossa equipe voltou ao local e a realidade continua praticamente a mesma. Veja aí na reportagem. Os buracos seguem espalhados por toda a via. Em alguns trechos, eles aumentaram e agora ocupam quase toda a pista, obrigando motoristas a reduzir a velocidade ou fazer manobras arriscadas para desviar. Motoristas e pedestres que passam pelo trecho diariamente confirmam: nenhuma intervenção foi feita desde a última vez que estivemos aqui. A situação, segundo eles, só piorou. Na época, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru informou por meio de nota que enviaria uma equipe para fazer um levantamento das manutenções necessárias. Mas, de acordo com os moradores, esse levantamento jamais virou ação concreta. E quem depende dessa estrada segue enfrentando prejuízos. Veículos danificados, risco de acidentes e atrasos na rotina viraram parte do dia a dia de quem mora ou trabalha na região. Muito buraco, daqui até lá em cima, tá tudo cheio de buraco. Para aqui, para frente, lá em cima, perto da vila também tem. Tem muito buraco mesmo na estrada. E para andar de moto tem que ficar atento. Tem que ficar atento, senão cai por aí e se machuca. Infelizmente, minha filha, a gente vem porque é o jeito, né? Mas a situação daqui de Gonçalves Ferreira sempre é assim, sabe? Seu Josué presenciou recentemente um acidente causado por conta das péssimas condições da estrada. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e invadiu o terreno dele, destruindo a cerca. Ele chegou a socorrer os passageiros e o motorista, que tiveram ferimentos leves. Dia domingo mesmo agora, o rapaz deu uma cepada aqui que o carro estancou ali e não pegou mais. Quando fui... Tá com 15 dias atrás, o rapaz deu uma porrada aqui com o carro dele, uma estrada, perdeu o controle, entrou aqui dentro dessa seca aqui, ó. Saiu comendo tudo, foi parar ali naquelas canas lá embaixo. Quem tirou de dentro do carro foi eu, desmaiado, e o pai dele. Pronto, isso aqui foi um negócio que eu vi acontecer, assim, é real, eu tava ali,
e veio acontecer esse negócio aqui, que eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Ele saiu voando assim, dando aqueles galão e... Perdeu o controle por conta do buraco. Perdeu o controle por causa desse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui da frente é muito, muito perigoso, muito perigoso. E enquanto nenhuma obra é iniciada, cabe aos condutores reduzir a velocidade e redobrar a atenção para conseguir chegar ao destino sem danos ou incidentes. Uma espera que já dura mais do que deveria e sem previsão de mudança. Situação bem complicada aí, né, para quem precisa passar por essa estrada. Claro que a gente foi em busca de uma resposta. Como a via agora é de responsabilidade do governo do estado, fomos em busca de uma resposta do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que informou que realizou em agosto e em setembro deste ano uma série de serviços de conservação na estrada, como recomposição da estrutura do pavimento e reposição da camada de revestimento asfáltico. Porém, como a gente viu aí, né, na reportagem, tem muita coisa ainda a ser feita nessa estrada. O DR disse que os serviços foram realizados em cerca de 90% da via, restando finalizar apenas 2 pontos, e que a empresa responsável pela conservação será acionada para concluir as intervenções o mais breve possível. E é claro que a gente aqui do AB1 vai continuar acompanhando essa situação até que seja resolvida por completo. Momento WhatsApp agora, e hoje tem problema resolvido. No último dia 12, a gente exibiu aqui um vídeo enviado pelo Fabiano Barros. Ele reclamava de um esgoto estourado numa rua do bairro Vale das Baraúnas. Na ocasião, a Compesa informou que iria enviar uma equipe ao local. E assim foi feito. E você confere agora no novo vídeo que o Fabiano mandou pra gente. Fala pessoal, problema resolvido aqui. Depois que a gente mandou para a TV Asa Branca aí, a senhora Compesa nos escutou através da TV Asa Branca aí, gente, ó. Muito obrigado aí, TV Asa Branca. Problema resolvido. A gente que agradece pela confiança, Fabiano. Que bom, né? Mais um problema resolvido. A rua agora está limpa. Obrigado por sua participação, Fabiano. A gente fica feliz em ajudar toda a população. E não esquece você, a gente sempre reforça aqui, seu problema aí na sua rua, no seu bairro, aquilo que está te incomodando, está incomodando a vizinhança, pode aparecer aqui no Momento WhatsApp do AB1. Basta você gravar com um vídeo, mandar a sua denúncia para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 99198-8212. Intervalo chegando, a seguir vamos falar da baixa representatividade negra na Assembleia Legislativa de Pernambuco e mostrar projetos que pretendem ampliar os espaços políticos para essa parcela da população. E ainda hoje tem a AB Saúde, ceratocone, doença que atinge os olhos, é o tema desta semana. 11h57, faltam 3 minutos para o meio-dia, a gente volta já. AB1 de volta, meio-dia em ponto agora. Vamos dar aquela conferida no trânsito em Caruaru nesse momento, horário de almoço. É feriado, aí imagens ao vivo da rua 15 de novembro, coração do centro comercial da cidade. Falando em centro comercial, o comércio de Caruaru pôde abrir as portas hoje, né? Claro, os lojistas tinham que passar por aquele procedimento, enviar uma documentação, uma solicitação para o Sindiloja antes de abrir as portas. E hoje algumas lojas estão funcionando no comércio de Caruaru. Mas a gente está vendo aí que a movimentação está bastante tranquila nesse momento na rua 15 de novembro, bem diferente do que costuma ser registrado em dias normais, né? Hoje feriado, por isso que está essa tranquilidade toda aí no centro de Caruaru. Um laudo preliminar apontou que o excesso de velocidade e a falta de cintos de segurança podem ter contribuído para o acidente de ônibus que deixou 17 pessoas mortas em Saloá, no agreste de Pernambuco. O documento foi produzido pela Polícia Rodoviária Federal e não representa a conclusão das investigações. Trata-se, por enquanto, de um laudo pericial de sinistro de trânsito, que descreve a dinâmica de uma colisão e analisa as condições dos veículos. O repórter Leonardo Costa está ao vivo lá em Garanhuns e vai passar para a gente mais detalhes sobre esse caso. Leonardo que acompanhou tudo, né, no dia do acidente, foi lá de Garanhuns para Saloá, toda aquela tragédia. Leonardo, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao AB1. Ele aqui, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, deste feriado. Bom, como você falou, esse é um laudo preliminar feito ali logo após esse acidente que vitimou aí 17 pessoas e 17 pessoas ficaram feridas. Tinha gente de Pernambuco, Bahia e também Minas Gerais. Esse documento aí, feito pela PRF, indica que os ocupantes do veículo não usavam cinto de segurança, os cintos de segurança não estavam visíveis ou acessíveis aos passageiros
passageiros, não foram identificados indícios de falhas no sistema de freios, ausência de manutenção do veículo, sinalização comprometida, má conservação do pavimento ou condições meteorológicas adversas que podem ter causado o acidente. O motorista perdeu o controle da direção e isso pode ter sido agravado porque o ônibus estava a 90 km por hora, velocidade considerada incompatível com os parâmetros de segurança para o trecho. O motorista provavelmente não reduziu a velocidade, como prevê a lei, em declives acentuados e curvas perigosas. Existe uma sinalização horizontal próxima ao ponto de colisão de 50 km por hora, mas o numeral 5 estava em mau estado. Não existia nenhuma sinalização vertical antes do local de colisão, determinando a velocidade permitida naquele trecho, mas havia sinalização informando a extensão do declive, a obrigatoriedade da utilização do freio a motor e a obrigatoriedade de verificar os freios. A gente lembra que esse é um laudo ainda preliminar. O laudo feito pelo pessoal da Polícia Rodoviária de Aracaju deve sair ainda no fim deste mês. A gente lembra que no primeiro momento eles falaram que com 30 dias esse laudo ia sair, mas ainda não saiu. A gente teve acesso a esse documento ainda preliminar, a gente lembra, né? Preliminar essa palavra, porque foi feito logo após o acidente, ainda ali pelos policiais rodoviários federais que estavam atendendo essa ocorrência. Viu, Eliakim? Volto contigo no estúdio. Ok, Leonardo, obrigado pelas informações, pela participação aqui no AB1. Esse relatório final a gente vai continuar acompanhando, até porque foi uma tragédia, né? 17 pessoas mortas ali em Serra dos Ventos, no trecho da BR-423, entre Saloá e Paranatama. Acidente que repercutiu muito, né? Inclusive nacionalmente, toda essa tragédia. Lembrando, né, o pessoal estava voltando lá da feira, lá em Santa Cruz do Capibaribe, com muitas compras, compradores lá de Minas Gerais, da Bahia também, e aconteceu esse trágico acidente. A gente vai continuar acompanhando sim e traremos outras informações aqui no AB1. Léo, um abraço para você, obrigado pela participação aqui no AB1. Simbora para a redação, Fábio Gomes está chegando ao vivo agora com os destaques do nosso portal G1 Caruaru e região. Fábio, saiu o resultado da audiência de custódia da mulher suspeita de mandar matar a própria filha aqui em Caruaru, não é isso? Boa tarde para você. É isso mesmo, Eliakim. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1 de feriado. E saiu sim, Eliakim, ontem pela manhã, a Andréa Maria, né, suspeita de mandar matar a própria filha e também o executor desse crime, identificado por José Josemi, eles passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco. O homem foi encaminhado para o presídio aqui de Caruaru e a mulher, a mãe, né, suspeita de mandar matar a própria filha, teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhada para uma colônia penal feminina no município de Recife, na capital pernambucana. Um dos destaques aqui que a gente traz também no G1, ele aqui inclusive, é que nós conseguimos conversar de maneira exclusiva com uma das amigas próximas a Alane Rayana, né, essa jovem de 24 anos, e ela contou alguns detalhes de como era essa relação mãe e filha. De acordo com a amiga da Alane, a mãe ela nunca teve uma relação muito próxima, nem de muito amor, nem muito cuidado, nem com a Alane, nem com o irmão dela, que não teve o nome divulgado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a Andréa Maria ela é apontada, né, ela é suspeita de ter mandado matar a própria filha por conta de uma herança que a Alane recebeu do avô. No G1 a gente tem essa entrevista completa e também o perfil dessa jovem. Ela tinha 24 anos, era natural de Sirinhaém, na zona da Mata Sul aqui de Pernambuco, e se mudou para Caruaru em busca de melhores oportunidades de vida, em busca também de cursar um ensino superior. Ela fazia curso superior em uma universidade particular aqui da cidade, cursava pedagogia e também fazia estágio em um colégio particular aqui na cidade. Esse crime repercutiu bastante e a gente aqui no G1 segue acompanhando todas essas novidades e buscando novas informações através dos órgãos oficiais e trazendo essas novidades à medida que elas são confirmadas para o nosso portal. Para conferir essa entrevista completa e também outras informações e mais detalhes sobre esse caso lamentável, é só acessar o G1, ele aqui. Esse caso fica ainda mais chocante cada vez mais, né, Fábio? A gente vai nos bastidores aqui conversando, vendo esses detalhes que a polícia divulga, vai atualizando sobre a motivação do crime, que foi a questão de herança, sobre a forma como ela foi assassinada, né, com tipo de faca, com uma enxada de jardim, a maneira como ela foi encontrada dentro de casa, amarrada, a forma como foi cometido esse crime é coisa chocante. E claro, como você falou, a gente vai continuar acompanhando qualquer novidade para trazer aqui nos nossos telejornais e no G1 também.
Trazendo um assunto mais leve agora, né, Fábio? Final de semana está se aproximando aí, tem uma programação vasta aí pelo interior do estado, né? Tem sim, Eliakim. A gente muda de assunto agora para falar de assunto mais leve, de fato, né? O final de semana está chegando e a gente já preparou aqui no G1 a nossa agenda cultural. O listão do G1 tem diversas opções gratuitas e também pagas de lazer para o interior de Pernambuco. Esses shows que vão acontecer aqui no interior do estado são show de brega, show de forró, tem opções voltadas para a criançada, opção também voltada para o público mais adulto e esse listão ele contempla opções pagas e também gratuitas. Um dos destaques que a gente traz aqui na nossa agenda cultural é a tradicional Festa da Laranja, que acontece em Sairé, aqui no Agreste Pernambucano. Esse ano a festa chega na sua edição de número 31, é uma festa, um evento muito tradicional na cidade e atrai diversos turistas da região e também de outros estados aqui próximos a Pernambuco, um evento que movimenta também bastante a economia do município e que esse ano vai contar com 3 dias de festas, começando na próxima sexta-feira, amanhã dia 21, e encerrando no domingo dia 23. Entre os artistas tem a cantora Priscila Senna, a dupla Iguinho e Lulinha, o cantor Batista Lima, o cantor Conde Sobrega e muitos outros. Além disso, tem também a apresentação aqui em Caruaru do Circo Americano, que está localizado no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Os horários das sessões, eles variam de acordo com o dia da semana e os ingressos podem ser adquiridos pela internet. Para conferir todas essas opções de lazer e também muitas outras que tem aqui na região, o Agreste, também no Sertão e na zona da Mata Sul do estado, é só acessar essa reportagem que está completa, apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela e conferir aí todas essas oportunidades de lazer e escolher aí qual que melhor se enquadra para o momento que você está passando, pessoal. Oportunidade é o que não falta para curtir aí o fim de semana, né, Fábio? Valeu, Fábio, obrigado pela participação, um abraço para você, bom restante de feriado. Valeu, Eliakim. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Até amanhã. Valeu. A gente se vê amanhã aqui no AB1. Vamos dar uma olhada no tempo em Garanhuns, a cidade das flores, nesta quinta-feira, nesse feriado, como está a previsão do tempo para lá. Olha só, de acordo com a previsão do tempo, durante o dia, o céu em Garanhuns deve ficar nublado, mas há uma possibilidade de chuva, então os moradores de Garanhuns devem estar atentos aí. Céu nublado, como a gente está vendo aí nas imagens, mas pode chover lá na cidade das flores. À noite deve ser de chuva leve, também em Garanhuns. Temperatura hoje deve ficar entre 19 e 29 graus em Garanhuns nesse feriado. Um abraço, bom dia a todos do Agreste Meridional que nos acompanha. Hoje é o penúltimo dia da COP30 em Belém, mas muita coisa ainda está acontecendo por lá. Nós vamos direto para a capital do país até amanhã e encontrar com Gustavo Ferreira e Fátima Teles, que tem todas as informações para a gente do que está sendo discutido para melhorar o meio ambiente no Nordeste. Boa tarde, Nordeste! A gente segue aqui em Belém, você já sabe, para mais um dia de cobertura da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na capital paraense. É o penúltimo dia, as negociações lá na Zona Azul já estão naquela fase crítica, né? Porque o Acordo de Belém, ou a Declaração de Belém, só vai sair com consenso, né, de todos os países. Os ministros de mais de 160 nações estão reunidos para tentar ajustar alguns pontos para que essa COP termine amanhã mesmo, tá? Termina dia 21, mas já tem jornalistas e especialistas dizendo que ela pode se estender até o sábado, o que é normal também em conferências do clima, porque essas decisões demoram para sair. A gente está na Zona Verde e hoje, nosso primeiro destaque é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, uma data muito importante para todo o país, que reforça a necessidade de buscar o respeito e principalmente a ancestralidade, respeitar a ancestralidade dos povos que estão na base da nossa identidade, como os povos quilombolas. A gente tem alguns números do censo de 2022 do IBGE, o último censo que revelou que no Nordeste, minha gente, são mais de 900 mil quilombolas, 906.337 para ser mais exato. E aí quem está na frente? A Bahia, que tem 397 mil pessoas quilombolas, seguido do Maranhão e também do estado de Pernambuco. São muitas pessoas que precisam de território defendido, protegido, para poder encarar as mudanças climáticas, né? Hoje cedo, nós conversamos com representantes de quilombos de Sergipe que lançaram um fundo, né, para financiar ações que beneficiem essas comunidades. Olha só. Estamos aqui buscando nos aprimorar cada dia para captar recursos através de editais, através da filantropia, né, onde
a gente possa adquirir esse recurso para gestar junto aos territórios, fortalecer as bases, né? Porque os nossos quilombos estão muito fragilizados e a gente percebe que somente o governo trabalhando, a gente não vamos avançar muito. Então, os nossos instrumentos de captação de recursos, como o Fundo Mocambo, ele nasce justamente para esse fortalecimento, para fortalecer a ponta, né? Quais são hoje os principais desafios e como é que esse fundo pode ajudar na solução desses desafios? Uma das principais demandas das comunidades quilombolas, e o fundo pode ajudar, é com relação aos relatórios antropológicos, que é uma morosidade muito grande do INCRA. E os fundos territoriais, o Fundo Mocambo, ele pode estar assessorando, né, com o apoio da filantropia, na realização desses relatórios. E isso vai fortalecer com que nós entregamos para o Estado, que é tão moroso, materiais prontos para que a execução do Estado seja mais ágil. Porque na morosidade que o Estado brasileiro leva, a gente vai levar mais de 2.000 anos para a execução da titulação dos territórios. Então, os fundos, ele nasce, o Fundo Mocambo, nasce para fortalecer essa lacuna que o Estado deixa. Esse momento aqui é importante para que o mundo veja a necessidade e nas suas negociações entenda a importância que parte desse recurso venha para esses fundos. E os nossos fundos, o Fundo Mocambo e outros fundos que temos, como o Mizizi Dudu e o Fundo Fungetac, eles têm essa necessidade de apoio para que a gente possa fortalecer as pautas e dizer para o mundo que existimos. Existem, resistem e precisam de muito respeito acima de tudo e que o Dia da Consciência Negra seja todos os dias. Agora, deixa eu falar de um outro assunto também muito importante, muito caro ao Nordeste. É um rio que mais parece um símbolo da nossa região, tem até um apelido carinhoso. E eu vou pedir para a Fátima Teres mostrar essa gravura do Rio São Francisco, o Velho Chico. A gente tem uns dados sobre ele também, ele que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele deságua no Oceano Atlântico, na divisa, né? Entre Alagoas e Sergipe, passa por 505 municípios, em 7 estados, 4 deles aqui na região Nordeste. São 15 milhões de pessoas pelo caminho do Velho Chico. E a gente precisa falar sobre projetos de proteção desse rio, porque segurança hídrica traz várias outras seguranças, social, econômica, territorial. Por isso eu chamo aqui Maciel Oliveira para a gente conversar. Maciel, ele é coordenador do Baixo São Francisco, né, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A gente está aqui no stand montado na Zona Verde. Maciel, muito obrigado por receber a gente. Fala um pouquinho sobre o trabalho desse comitê que surgiu lá em 2001 para defender o rio e quem depende dele. Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. O Comitê da Bacia do Rio São Francisco é o parlamento das águas. Ele envolve a sociedade civil, os usuários e o poder público em várias esferas. E nós trabalhamos para defender a melhoria da qualidade ambiental do Rio São Francisco e também a melhoria de vida dos nossos povos, que nesse rio, como você falou, tão imenso, tão grande, cheio de tanta gente, de povos, de cultura, precisa também ser preservado e cuidado. Vocês já têm uma parceria estabelecida e várias parcerias com empresas, também com o governo federal. E esse ano aqui na Copa vocês lançaram um projeto interessante que é um mutirão, né, de defesa do São Francisco. Fala um pouquinho sobre como funciona esse mutirão, como ele vai atuar, né, na bacia do São Francisco, que é uma das mais importantes do Brasil, né, a mais importante do Nordeste. Quais são os resultados que vocês esperam com esse trabalho? Bom, conseguimos 840 milhões do Fundo Eletrobras para a revitalização de São Francisco, em diversos projetos hidroambientais, e não dava para a gente vir para a Copa e não trazer a caatinga, não discutir esse bioma tão importante. Então, o mutirão pelo Velho Chico, que foi lançado aqui pelo comitê, nada mais é de que a gente repensar mudanças de comportamento, mudanças que visam a melhoria da qualidade ambiental e a preservação da caatinga, como outros biomas, e também melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, serão criados fundos para a captação de crédito de carbono, principalmente voltados à agricultura familiar, essas comunidades que sobrevivem e precisam estar na caatinga para preservar esse bioma tão importante. É fundamental também vocês estarem na COP, né? Para a gente concluir o quanto que é simbólico e representativo o São Francisco está aqui marcando o território na COP30. Exatamente, como você falou, são mais de 15 milhões de habitantes só da bacia do São Francisco, mas se nós formos contabilizar com a bacia estendida, com a transposição, que é Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, quase chega a 30 milhões de pessoas que dependem agora das águas do São Francisco.
Então a gente precisava estar aqui, estamos aqui fortemente, com várias pautas, debatendo para melhorar o nosso Velho Chico. Marcel, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho do comitê. E hoje ainda tem, eu quero aproveitar para chamar a nossa agenda do dia, né, do Consórcio Nordeste, tem painel falando sobre as bacias hidrográficas e sobre sustentabilidade ambiental, começa às 2 horas da tarde, aqui na Zona Verde também. E às 3 tem um debate muito interessante, para além dos muros universitários, papel da juventude na ação climática. Essa é a programação de hoje à tarde. Aqui no Espaço Nordeste, a gente está no penúltimo dia de COP. Claro que você agora vai seguir com as notícias do seu estado e da sua região. E amanhã, Fátima Teliseu, voltaremos aqui de Belém do Pará, ao vivo, com as informações do último dia da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Você vai ver o que ficou decidido, o que vai afetar diretamente a sua vida aí no Nordeste. Obrigado pela sua companhia. Fique com as notícias do seu estado. A gente se vê amanhã. Valeu, Gustavo. Amanhã se volta falando mais de COP30. Olha só, a Semana Multicultural Afro-Brasileira segue com shows e programação dedicados à memória e à resistência negra aqui em Caruaru. Hoje, a partir das 4 da tarde, tem programação no Monte Bom Jesus. Gessé Acioli é que tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Gessé. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, programação especial durante toda essa semana, né, relacionada à consciência negra, e a gente está hoje comemorando esse dia tão importante, né, feriado também, e hoje tem o Samba no Morro, que é uma reunião de artistas que farão esse samba gostoso aqui em cima do Monte Bom Jesus, com essa vista maravilhosa. Vou pedir para o Matheus Guerra mostrar um pouquinho, o pessoal está agilizando ali nos últimos ajustes, o palco, o som, e essa é a vista do pessoal para daqui a pouco, né, samba no morro, para curtir bastante. E eu estou aqui, agora a gente vai conversar com uma dessas atrações, Colibri Brasil, que está comigo aqui, estava conversando conosco sobre a preparação para esse momento especial. É um dia importante, ao mesmo tempo que tem muita festa para acontecer daqui a pouco, né, isso, Colibri? Boa tarde. Boa tarde, Eliakim, boa tarde a todos vocês que estão assistindo aí a Asa Branca. Hoje nós teremos uma grande festa aqui, nós estaremos elevando a nossa raiz através do samba, através da ancestralidade. Teremos aqui participações de vários cantores. Hoje o samba promete, viu? Hoje vai ser daquele jeito que é das edições passadas, que a gente está na 6ª edição do Samba no Monte e a gente está botando e convidando. A gente dá o melhor da arte do samba e vocês vêm aplaudir, vêm sambar com a gente, vêm cantar com a gente aqui. Tem hora para começar, mas tem hora para acabar. Começa 4 horas da tarde, terminar aí vai depender de como está a alegria do povo. E com certeza vai estar contagiante. E, inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que está essa programação, né? Porque tem várias atrações aqui, de vários cantores participantes desse show que você vai fazer com a turma aqui em cima do morro. Na abertura nós teremos a apresentação do grupo de Ciori, né? Companhia de dança. Depois teremos Mestre Ogantetê com o Samba de Lá e encerrando o Samba no Monte, que vai ter participações de Mariana Feitosa, Rose Aguilar, Gutaço, Tony Maciel, Thaís Rapunzel, Thaís Dias, Carlinhos Pompom, Drico Correia, Cris Mendes, Ingrid Bittencourt, Daíse Rosa, Petrúcia Amorim e Colibri Brasil. Rapaz, é muita festa, muita coisa boa, viu, Eliakim? Você que está em casa também é convidado a participar conosco. Eu vou entregar para você, Eliakim, no ritmo do que vai ser daqui a pouco. Vai ser assim, ó. Eu vou subir o monte, vou sair pra sambar. Eu vou subir o monte, vou sair pra cantar. Eu vou subir o monte, no axé e na luz. Hoje vai ter samba no Monte do Bom Jesus. Vem pro samba, vem pro samba. Valeu, Eliakim. Valeu, José. Abraço aí pro Colibri também, obrigado. Tá todo mundo convidado a partir das 4 da tarde lá no Monte Bom Jesus. Em nosso estado, mais de 60% da população se declarou como negra no último censo do IBGE, feito em 2022. Mas essas pessoas ainda não se veem representadas em espaços de debate e decisões públicas, como a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na Alep, a maior parte dos deputados escolhidos pelo voto nas últimas eleições se declarou como branca. A diferença entre a população e os eleitos para a Casa Legisladora de Pernambuco mostra a necessidade de políticas públicas que combatam a desigualdade racial e criem mecanismos para aumentar a participação da população negra na política.
Mais da metade da população brasileira é negra. É o que aponta um recorte do censo do IBGE de 2022, que inclui pessoas pretas e pardas. Em Pernambuco, 2/3 da população entram nesta estatística. São mais de 5.900.000 pessoas. Mas quando os olhos se viram para o Legislativo pernambucano, a representatividade encolhe. Na Assembleia Legislativa, a realidade é diferente quando a análise passa para quem ocupa cadeiras e cargos de comando. Entre os 49 deputados eleitos, 30 se declaram brancos, 14 pardos e 5 pretos. Nos postos de liderança da Alep, a diferença continua. Na mesa diretora, 71% de brancos. Presidentes de comissão, 56% de brancos. Lideranças de bancadas, 57% de brancos. A maior parte da população é negra, mas a maior parte do poder não é. E é a partir dessa equação que surgem iniciativas dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco para tentar reduzir desigualdades. Atualmente, 35 projetos tramitam com foco direto na pauta racial. Uma das propostas é o projeto de lei da deputada Rosa Amorim, do Partido dos Trabalhadores. O texto cria a política estadual de igualdade e equidade social. A ideia é implementar ações afirmativas, promover justiça social e incluir grupos historicamente marginalizados com atenção especial à população negra, mulheres, povos tradicionais, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e juventudes periféricas. A gente muitas vezes vincula a luta do movimento negro à cultura. Mas a gente precisa entender que a gente não vai combater o racismo se a gente não entender que isso é uma questão de segurança pública, que é uma questão de combate à fome, que é uma questão de garantia de educação para a nossa juventude negra. Portanto, precisa transversalizar todas as pautas da estrutura da sociedade. Outra iniciativa é o projeto de lei do deputado Henrique Queiroz Filho, do Partido Progressista, que propõe a criação do Observatório da Violência Política Digital de gênero e ou raça contra mulheres. O objetivo é monitorar e combater ataques digitais direcionados a mulheres, especialmente negras, que atuam ou desejam atuar na política. Esse projeto consiste em dar ferramentas ao Estado de acompanhar, de monitorar, de ver os números de violência contra a mulher e, a partir dele, criar políticas públicas para evitar que elas recebam ameaça ou qualquer tipo de violência. Por mais que se fale que se traga essa pauta para o dia a dia e para o topo das notícias, a gente sabe que ainda muito tem que ser feito. Para o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco, representatividade não é apenas presença numérica, é ferramenta de política pública. Quem ocupa o poder define o que vira prioridade, orçamento e lei. Essas iniciativas elas são muito importantes, que elas mostram um olhar do legislativo estadual para essa população. São grupos historicamente estigmatizados, marginalizados, então sempre é válido o fomento a essas políticas. É importante que sim, que deputados, ainda que não sejam pessoas negras, eles tragam legislações, tragam programas, políticas públicas, destinem emendas para projetos que promovam, na verdade, a equidade racial, ainda que não pertençam a esses grupos sociais. Meio-dia, 25 minutos, vamos seguindo com o AB1. O diretor executivo do Grupo Asa Branca, William Souza, e a esposa, a oncologista Carmelita Botelho, receberam o título de cidadãos caruaruenses na Câmara de Vereadores. A cerimônia aconteceu ontem à noite e reuniu familiares e amigos. O plenário da Câmara de Vereadores reuniu parlamentares, empresários, amigos, familiares e colegas de trabalho do diretor executivo do Grupo Asa Branca, William Souza, e da esposa, a médica oncologista Carmelita Botelho. A solenidade marcou a entrega do título de cidadão caruaruense ao casal. William e Carmelita moram em Caruaru desde 2007, onde formaram família e se tornaram referências como profissionais. Os títulos de cidadania reconhecem os anos de serviços prestados pelo comunicador William Souza, não só a Caruaru, mas ao todo o agreste de Pernambuco, Zona da Mata e também Sertão do Estado. E também ao empenho da oncologista Carmelita Botelho à medicina. Essa noite é um marco na vida profissional e na trajetória pessoal dos dois. Meu muito obrigado a Caruaru, ao vereador Ricardo Liberato, por essa propositura que tanto me honra
me tornar hoje cidadão caruaruense. Cidade que eu amo, eu tenho uma conexão incrível já há muitos anos. Estou aqui há quase 18 anos, mas muito antes disso, sempre frequentei Caruaru, sempre vim para cá curtir São João, passear. Então é uma cidade e uma população e um povo que eu adoro. Trabalhar na comunicação ainda aumenta essa conexão e essa responsabilidade de fazer com que essa cidade desenvolva, ajude a desenvolvê-la, a melhorar a vida das pessoas, a dar mais qualidade de vida, a ajudar na economia que tanto cresce aqui nessa cidade. Um momento único para mim e para toda a minha família, já que não somos daqui da região, e recebo com muita humildade e com muita gratidão essa honraria, essa titulação, que mostra para mim que venho fazendo um bom trabalho para a população e me instiga mais ainda a seguir com mais empenho, mais dedicação e com todo o cuidado que já vem sendo semeado durante esses 18 anos. A entrega dos títulos foram de autoria dos vereadores Ricardo Liberato e Silvio Nascimento. Analisando o cidadão William Souza, analisando o homem que tem espírito empreendedor, um homem de comunicação que não nasceu em Caruaru, é um recifense nato. Por sua vez, nós que estamos no 4º mandato de vereador por Caruaru, é uma grande satisfação pegar uma pessoa que veio do Recife, fazer história em Caruaru e que tantos empregos, tantas empresas William dirige. Por que não ser cidadão de Caruaru? Então, para mim, é uma grande honra ofertar um título de cidadão a uma pessoa que tem feito tanto em prol da comunicação de Caruaru, de Pernambuco. Merecimento. Doutora Carmelita, ela não é só uma médica, é uma médica humanista que cuida, que dá carinho aos seus pacientes, que tem zelo pela vida, que tem zelo pela família, que ela exerce a profissão com muito amor. Para os presentes, a concessão dos títulos demonstra a importância de quem escolheu Caruaru para construir família e transformar a vida de muitos moradores. É o reconhecimento do talento e compromisso do trabalho que os dois, o William e Carmelita, cada um em sua área, dedicaram para fortalecer melhor a cidade de Caruaru com responsabilidade, humanidade e respeito. Eles estão de parabéns. William e Carmelita são pessoas de grande valor, de grande dignidade e que bom que a sociedade os reconhece assim e pode também, em tempo certo, homenageá-los. Além do que, são também católicos da nossa comunidade diocesana e por isso nós estamos aqui também agradecendo a Deus por eles e com a cidade reconhecendo esse merecido título. Agora, de fato e de direito, Caruaru tem 2 novos cidadãos que estão cheios de orgulho. Parabéns aí ao nosso chefão alvirrubro, William, e a sua esposa também, doutora Carmelita, homenagem merecida. A seguir no AB1 tem o AB Saúde. A ceratocone, doença que atinge a visão, é o tema desta semana. E também tem o AB Esporte. A gente vai mostrar uma turma que sonha em praticar ginástica e se inspira nos irmãos Diego e Daniela Hipólito, que estiveram aqui em Caruaru. 12h, 30 minutos, a gente volta já. AB1 de volta, 12h, 33 minutos. O AB Saúde está chegando agora para a gente falar sobre ceratocone, uma doença rara que afeta cerca de 150 mil pessoas no Brasil. Então vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira com a repórter Jaira Lima. Oi, Jaira, boa tarde para você. Olá, Eliakim, boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. Hoje vamos falar sobre o ceratocone, que pode ser hereditário, mas também surgir através de fatores ambientais, como o clima seco, como a exposição alta ao sol e também a coceira nos olhos.
Essa doença ela atinge cerca de 150 mil brasileiros todos os anos, principalmente aqueles jovens entre os 10 e 25 anos de idade. Nós já estamos aqui no consultório de um especialista, onde nós vamos tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores que, ao longo da semana, enviaram aí as perguntas. Mas antes, a gente vai acompanhar agora uma reportagem que explica melhor essa doença. Vamos ver. O ceratocone é uma doença rara e afeta 150 mil pessoas no Brasil. Ela muda a estrutura da córnea, a camada fina e transparente que recobre toda a frente do globo ocular, deixando-o em formato de cone. Daí o nome, ceratocone. Pode aparecer por fatores hereditários, passados de geração a geração, e também por causas externas, como o hábito de coçar os olhos. Entre os sintomas estão sensibilidade à luz, a fotofobia, comprometimento da visão noturna, visão dupla, a diplopia, a formação de múltiplas imagens de um mesmo objeto ou de elos ao redor das fontes de luz. Entre os tratamentos está o uso de lentes e cirurgias, como o implante de córnea. Agora eu vou conversar com a doutora Naira Caldas, ela que é oftalmologista e especialista em ceratocone. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no ABSaúde de hoje. Eu que te agradeço o convite também. Coisa boa. E aí a gente vai começar com as perguntas dos nossos telespectadores, doutora. A primeira pergunta é da Maristela Holanda, que é lá de Bezerros. Ela pergunta, é verdade que se esfregar, coçar os olhos, pode desenvolver o ceratocone? Sim, como já foi dito, né, além da parte genética, tem os fatores ambientais. E o principal fator ambiental para o aparecimento do ceratocone é a coceira dos olhos. E não é só a coceira, a manipulação excessiva, o dormir por cima do olho, qualquer tipo de pressão que possa causar algum tipo de enfraquecimento da estrutura da córnea pode levar ao ceratocone. Doutora, agora a próxima pergunta é do Roberto Carlos, aqui do bairro do Salgado, em Caruaru. Ceratocone pode ser confundido com outros problemas visuais? Sim, na maioria das vezes, principalmente nas fases iniciais, o paciente ele pode ter apenas o grau de miopia e astigmatismo e às vezes ter um ceratocone inicial e que não foi detectado no exame. Então, sim, no início, realmente, o diagnóstico pode ser confundido, sim. Muito bem, agora a pergunta é da Ana Cláudia, do Boa Vista, aqui em Caruaru. Quais são os primeiros sinais e sintomas do ceratocone? O ceratocone ele começa com uma baixa visual lentamente progressiva. O paciente começa a ter dificuldade para enxergar, principalmente na visão de longe. Normalmente causa um pouco de fotofobia, dificuldades na visão noturna. É importante lembrar que os pacientes também eles passam por uma questão de oscilação de grau. Então, hora faz o exame e o grau é um, hora faz o exame e o grau é outro. E que muitas vezes aquele grau que a gente coloca, mesmo assim o paciente não enxerga bem. Então, isso é um sinal de que pode estar sendo desenvolvido a doença. Muito bem. Agora a próxima pergunta vem lá de Gravatá, é da Maria Carla. Quais exames são usados para diagnosticar o ceratocone? Normalmente, um exame clínico com refração, acuidade visual, exame de lâmpada de fenda, em alguns casos a gente pode fazer o diagnóstico inicial, mas em determinados casos a gente lança a mão de exames complementares, como topografia de córnea, pentacam, paquimetria, para que a gente possa avaliar melhor a estrutura e a curvatura dessa córnea para fechar ou não o diagnóstico. Doutora, aproveitando aí o gancho dessa pergunta da Maria Carla, esses exames que a senhora falou, eles são de rotina? Porque tem gente que só vai ao médico uma vez ao ano, então está dentro desses exames? O exame oftalmológico básico, né, deve passar por retinoscopia e refração e tudo aquilo que eu te falei. Esses exames complementares, a topografia e o pentacam, normalmente a gente pede quando a gente tem algum tipo de suspeita, né, de ceratocone. Mas não tem como identificar algo ali suspeito? Isso, a gente geralmente nota alguma coisa diferente naquele exame, naquela córnea, e aí a gente solicita um exame mais profundo para poder fazer o diagnóstico. Perfeito. A próxima pergunta agora é do João Luiz, aqui do Vassoural de Caruaru. O ceratocone pode regredir ou a tendência é piorar? Normalmente nos pacientes jovens, como a córnea ainda é uma córnea imatura, então normalmente a tendência é de piora, né? Então o que a gente pede é para fazer o acompanhamento de rotina e, enfim, cada caso vai depender o tempo de acompanhamento, mas não coçar os olhos. Geralmente, após os 30, 40 anos, a doença ela costuma estabilizar. Então, geralmente depois dessa idade, o paciente já pode ficar um pouco mais tranquilo, o paciente e o médico, que a doença normalmente atinge o seu platô. Agora a pergunta é da Patrícia Guedes, do bairro Maurício de Nação, aqui de Caruaru. Quando é que o transplante de córnea é indicado?
Hoje em dia a gente tenta retardar ao máximo o transplante de córnea, justamente pelos efeitos, né, pelos riscos da cirurgia. Então, hoje em dia a gente tem técnicas de cirurgia de anéis e até de lentes de contato mesmo. Então, a gente costuma indicar o ceratocone em casos onde os tratamentos não tiveram sucesso, né, e em casos onde o paciente tem uma opacidade, né, uma cicatriz na córnea, e que a gente não consegue corrigir de outra maneira. Muito bem, a Cristiane Cruz, que é lá de Gravatá, também pergunta aqui, o ceratocone causa limitações para dirigir, praticar esportes ou usar telas? Muitas vezes sim. O paciente, principalmente o que não está bem corrigido, ou seja com óculos, seja com lente de contato ou com cirurgia, ele muitas vezes tem limitação de baixa de acuidade visual e muitas vezes pode ter dificuldade para tirar carteira. Muitos pacientes que eu tenho não dirigem à noite porque não sentem seguro, porque a visão realmente cai um pouco, a qualidade à noite. Doutora, e tem como prevenir? Então, a questão genética a gente não consegue prevenir, né? A gente consegue prevenir fazendo um exame de rotina e não coçando os olhos. E há novos tratamentos ou pesquisas que estão sendo realizadas? A senhora tem conhecimento em relação a isso? Sim, o ceratocone é uma doença amplamente estudada, né? Hoje em dia a gente tem as terapias com crosslink, que fazem com que a doença ela estacione, né? E os tratamentos também com novos anéis, e tudo isso vem sendo adicionado no arsenal terapêutico do ceratocone. Tem tido muita evolução, sim. Doutora, tipo, se a minha mãe teve essa doença, a probabilidade é que eu tenha também? Não necessariamente. Vai depender muito do fator ambiental. De repente, se a sua mãe tem, você tem um risco maior, mas precisa acompanhar para ver se vai desenvolver ou não. Vale ressaltar que é uma doença da juventude, né? Não é uma doença que aparece após os 30, 40 anos. Geralmente é uma doença que aparece na adolescência e no adulto jovem e vai progredindo até chegar no limite em torno de 30, 40 anos. O ideal é que a pessoa procure um médico, um oftalmologista, pelo menos quantas vezes no ano, doutora? Olha, em pacientes que não tem nada, que é só um acompanhamento, um exame de rotina, normalmente a gente pede para fazer um acompanhamento anual. Se é um paciente que tem algum tipo de suspeita, uma córnea mais curva, um astigmatismo mais irregular, geralmente a gente tenta espaçar um pouco menos esse acompanhamento, às vezes semestral, às vezes trimestral, às vezes até mensal. E se tiver ceratocone? E aí, se tiver ceratocone, dependendo da idade, a gente também muda a rotina de tratamento, né? Em pacientes acima de 30, 40 anos, com ceratocone já sabidamente estável, você pode acompanhar de 6 meses a 1 ano. Pacientes com ceratocone em evolução, em gestantes, por exemplo, em pacientes muito jovens, a gente geralmente costuma colocar o acompanhamento, às vezes, até trimestral. Perfeito. Doutora Naira Caldas, oftalmologista, especialista em ceratocone, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradecer também o pessoal de casa, os nossos telespectadores que enviaram aí suas dúvidas, suas perguntas. Na próxima quinta-feira que vem tem mais AB Saúde para você. Volto contigo, Eliakim. Valeu, Jair. Obrigado pela participação pelo AB Saúde de hoje. Obrigado também à doutora Naira Caldas. Bora para o AB Esporte agora, porque tem corrida com inscrições abertas aqui em Caruaru. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, traz mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde para você, Herbert. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no nosso AB1. E essa corrida vai ser a segunda edição da MT Runners, aqui na capital do Agreste, aqui em Caruaru. O evento acontece no dia 7 de dezembro, a partir das 5 horas da manhã. A concentração da corrida vai ser lá no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, um ponto tradicional que todo mundo aqui em Caruaru conhece. Também na região, pessoas de outras cidades conhecem o Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. A corrida oferece trajetos de 5 e 10 quilômetros para todos os públicos, então não tem desculpa para não participar. Teremos categorias masculina, feminina e também uma categoria PCD. Os participantes recebem aquele kit tradicional com número de peito, chip, e os 50 primeiros colocados também vão receber uma medalha especial. As premiações, a depender da colocação final na corrida, podem chegar até R$ 500 por participante. Então, além de se divertir e praticar exercício, você ainda pode ganhar um prêmio bem interessante. Os interessados em participar devem realizar a inscrição da corrida pelo site ticketsports.com.br.
Acesse lá e procura MT Runners. A inscrição também necessita da entrega de 1 quilo de alimento não perecível e eu já vou fazer a minha inscrição para dar aquela corridinha e convido você também, Eliakim. Massa demais, Herbert, massa demais. Recado dado aqui dessa corrida. E por falar em desafios, Herbert, tem uma juventude em busca de um futuro de sucesso como atleta profissional e envolvida em projetos bem interessantes, né? É isso aí, Eliakim. Essa situação, né, de vislumbrar um futuro no esporte acontece em várias modalidades, inclusive na ginástica. Confira agora na reportagem feita pelo colega Matheus Antunes. Cada estrela, cada salto e cada queda conta uma história que por aqui está só começando, mas nos mostra que o sonho às vezes pode começar de cabeça para baixo. Cada um brilha do seu jeito. E nesse espaço, no meio dessa gurizada, o que mais salta aos olhos é a felicidade no coração desses pequeninos que sonham alto em quem sabe um dia poder vestir o manto da seleção brasileira, porque o futuro começa na base e no coração de quem sonha alto. Melhor ainda é quando os sonhos se encontram com quem já trilhou o caminho anteriormente. A visita de Diego e Daniela Hipólito a Caruaru trouxe uma animação dobrada para os pequenos. É sinônimo de referência e inspiração. Então, a Caruaru é uma sede americana do esporte, né, onde eu fui um dos embaixadores. Eu fico muito contente de ver que o esporte já está começando com uma academia nova, locais novos. É muito importante que a gente leve o esporte, a ginástica para todos os locais. O incentivo, e eu e a Dani estarmos aqui, é justamente para que as crianças vejam que esse sonho delas é possível. A gente veio muito de baixo, fomos crianças muito humildes. A gente precisa dar oportunidade para a criançada voltar a sonhar, voltar a ter esperança. E eu acho que cada espaço que você abre para o esporte, não só para a ginástica, é super importante. O incentivo aos jovens à prática esportiva, não deixando de incentivar aos estudos também, porque o esporte ele te educa de uma forma e o conhecimento te leva a lugares grandiosos de outra forma. Diego foi medalha de prata no solo dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e é bicampeão mundial de ginástica. Já a Dani foi pioneira. Foi a primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a subir ao pódio em um campeonato mundial, com a medalha de prata no solo do Mundial Gigante em 2001. E ambos estiveram acompanhando um evento de ginástica em Caruaru. E a garotada tinha motivos de sobra para se espelhar e ter esperança de um futuro melhor. A dica sempre que eu dou é para que você nunca desista dos seus sonhos, porque é necessário você sonhar com o impossível sem deixar de fazer tudo o que é possível. E Deus e os nossos esforços somente que dizem até onde a gente vai chegar. Porque a gente vai encontrar pessoas que vão falar que a gente não pode, que a gente não é capaz, mas se a gente acredita na gente, a gente já deu o maior passo da nossa vida, que é seguir em frente com acreditar e ter consciência que a gente pode. A estrutura da cidade está crescendo aos poucos, dando espaço a novos talentos, como o caso das fofuras, Valentina e Vitória. Eu quero ser ginástica profissional, ser professora e competir. Tu sonha então a disputar umas Olimpíadas? Isso, meu maior sonho é chegar nas Olimpíadas e disputar pelo Brasil. O investimento é caro, o caminho é longo, mas a vontade, essa é gigante. Então, a ginástica é uma das modalidades mais completas que tem, né? É uma das modalidades mais ricas motoralmente. A gente sabe o quão importante todo o desenvolvimento dela, tanto social quanto cognitivo. E aqui no Vivarte a gente tem essa intenção de divulgar. Quando a gente construiu o Vivarte, né, há cerca de 3 anos, a gente teve essa ideia de difundir a ginástica por ser um esporte que poucas pessoas conheciam, principalmente aqui no interior, muito restrito. E que agora esse esporte tem encontrado finalmente um solo fértil para florescer no interior de Pernambuco. E que não permaneça sempre de cabeça para baixo, mas sim concluindo o movimento, com um sorriso no rosto, postura e braços erguidos para o mundo que se abre para as novas possibilidades. Muito bacana, né, Herbert? A gente vê essa criançada, essa meninada se inspirando aí em grandes nomes do nosso esporte nacional, aí, como os irmãos Hipólito, né, a ginástica que vem se destacando nos últimos anos, trazendo muitas medalhas para o nosso país, seja em Olimpíadas, seja em competições mundiais também. Quem sabe um dia a gente não vê uma dessas ferinhas aí, né, de Caruaru representando o Brasil lá fora, né? Fica a nossa torcida para que isso aconteça, Eliakim, porque tem muito talento,
tem um trabalho sendo bem feito, o investimento aos poucos está chegando, é claro que as pessoas precisam conhecer um pouco mais, precisam também querer ajudar esse tipo de iniciativa e tomara que a gente tenha vários talentos surgindo das escolinhas, das academias de ginástica aqui, não só em Caruaru, mas em todo o interior do estado. A gente vai seguir divulgando e acompanhando essas histórias que são sempre muito bacanas de conferir. E também é muito bacana conferir lá o nosso portal de notícias esportivas, GE Caruaru e Região, sempre com um resumão de tudo o que acontece de maior destaque no esporte regional. Vou ficando por aqui. Até amanhã, Eliakim. Valeu, Everton. Abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos para o último intervalo dessa quinta-feira aqui no AB1 e a seguir a gente vai mostrar que nessa época natalina muita gente está ganhando um dinheirinho extra confeccionando laços de fita. Você confere já já as informações aqui no seu AB1. 12h49, o AB1 volta já. AB1 de volta, 12h53, 7 minutinhos para 1 da tarde. Bora dar aquela conferida no trânsito em Caruaru. Imagens ao vivo da rua Rui Limeira Rosal, ali no bairro Petrópolis. Essa rua aí que leva até a feira de Caruaru, até o Parque 18 de Maio. Hoje tem Feira da Moda, né? Antiga Feira da Sulanca acontecendo. A gente soube que lá na BR-104, Toritama, Santa Cruz, muita movimentação por lá, assim a expectativa também aqui para Caruaru. E a gente está vendo aí alguns carros, alguns veículos circulando nesse momento ali pela rua Rui Limeira Rosal. Imagem de uma câmera do Centro Integrado de Monitoramento. Nessa época natalina, muita gente busca por uma renda extra. A confecção de artigos de Natal, entre eles os laços de fita, pode ajudar quem produz a ganhar um dinheirinho extra. Uma época cheia de cores, muito brilho e significados. O Natal é o momento onde as pessoas enfeitam as casas e os ambientes de trabalho, seja com a famosa árvore em formato de pinheiro ou com o presépio, que representa o momento do nascimento do menino Jesus. Mas entre tantos adereços de ornamentação, os laços estão presentes em todos os lugares, desde o embrulho de um presente até nos enfeites da árvore, e tem ganhado força ao longo dos anos. Todos estes laços presentes nessa loja são feitos de forma manual e a dona desse talento todo é Olga, que descobriu a arte de fazer laços quando foi trabalhar em uma loja de ornamentação. Eu trabalhava no comércio e surgiu a oportunidade para trabalhar para gerenciar uma loja de Natal. Então lá foi onde eu aprendi tudo. Eu fazia laço, mas não assim. Perguntaram se eu sabia fazer laço. Eu disse, sei, mas não assim. Aí ela me mostrou como era que fazia e eu mostrou a primeira vez e eu comecei no laço. Fiz laço e daí partiu para decoração natalina, de montagem de árvores, faço sempre tudo relacionado, guirlanda, arranjo, tudo relacionado ao Natal. Essa velocidade nas mãos para fazer um laço rende a Olga uma produção que ela diz ser incontável. Mas olhando assim, essa árvore grandona, é possível mensurar o trabalho. Em cada uma dessas árvores tem cerca de 30 laços, que levam 40 minutos para ficarem prontos. Para esse ano, as opções de laços em alta variam de cores, formatos e estampas, além de modelos mais elaborados, onde o laço ganha outros acessórios e se transforma até nesse belo escapulário de porta. Essa época do ano garante às pessoas a oportunidade de fazer uma renda extra. Nessa loja especializada em tecidos e aviamentos em Caruaru, encontramos a professora e estilista Tereza Ribeiro, que é especialista na produção dos adereços e nos conta que basta apenas uma fita e a criatividade. Olha, com uma peça de fita, a partir dessa peça você pode transformar em 7 laços. Dos mais simples, laço duplo, aos mais simples. E daí você pode bolar várias peças, desde para um enfeite da árvore de Natal, como um enfeite de porta, de guirlandas. Também temos fitas diversas, em uma variedade enorme de cores, dourados, vermelhos, prata. E com essas fitas também tem uma grande tendência para os laços em escapulário, que é um escapulário para uma decoração de portas. Você pode usar tanto para portas, como também para fazer uma passadeira de mesa para a ceia natalina. Para ela, as muitas opções de fitas e modelos que estão disponíveis no mercado podem ser adquiridos facilmente. Temos fitas com os preços bem acessíveis, baixos,
e que são lindas, belíssimas. Já foram prontinhas para o Natal. Uma árvore repleta de laços, com muitas cores, cada um mais bonito do que o outro, e todos eles nascem apenas de uma fita dessa, que colocada nas mãos criativas e certas, se transformam em verdadeiras obras de arte. O setor de decoração natalina no Brasil está em alta, com uma previsão de crescimento anual de 5,6% até 2029. Esse crescimento também é sentido de forma local. A produção confeccionada por Olga, por exemplo, tem crescido ao longo dos anos. A cada ano vai superando, assim. Cada ano vai crescendo, crescendo, crescendo. E de quando começou para agora, já acho que triplicou, sabe? A gente vai buscando... Quer dizer, vai vindo mais clientes, o boca a boca, fulano faz isso. Então, fui aderindo mais clientes e hoje, a cada ano me surpreende mais. Né? Eu digo, não, esse ano foi bom, o outro ano supera, é muito melhor. O pessoal se antecipando muito também. Entendeu? Se a gente começava o Natal em outubro, esse ano a loja começa a abrir em agosto. Em setembro, eu já estou montando árvore na casa dos clientes. O benefício da relação entre criatividade e oportunidade de mercado, nesse caso especial, garante a descoberta de novos caminhos de empreendedorismo. Com o pouco, pode-se fazer muito. E, de repente, essa arte belíssima se torna a porta que se abre para grandes oportunidades. É dinheiro extra para muita gente. Amanhã é dia de Som e Sotaque aqui no AB1. Nessa sexta-feira vamos receber os cantores Genaro Almeida e Marcelo Rossiter. Vamos ver um pouquinho aí do que está sendo preparado. De outra vez caí no chão, de ser pisado e maltratado e ser fiel como um cão. Meu coração não quer brincar de solidão, apenas quer ser feliz. Tudo que quis foi viver sempre ao teu lado, sem segredo. Eu te amo, mas voltar morro de medo. Daqui a pouco tem um Panorama CBN. A partir das 2h30 da tarde, o programa recebe o economista da FEComércio, Rafael Lima. Ele vai fazer um balanço econômico do comércio em 2025 e falar da expectativa para 2026. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. Você confere tudo pelo 89.9 ou pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. O AB1 dessa quinta-feira, feriado da Consciência Negra, está chegando ao fim. A gente volta a se encontrar amanhã, 11h45, coladinho no Mais Você. Ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.